no seu rádio. O futebol pede passagem. Pede passagem. A partir de agora, uma goleada de informações. A galera se liga na Equipe Líder. Apresentação: Alexandre Barros. Tropical, boa noite, 8 em ponto em São Paulo. Uma ótima terça-feira, dia 11 de julho de 2017. Hoje um dia triste para a Equipe Líder, triste para o rádio no Brasil, triste para o jornalismo, principalmente a classe dos repórteres. Faleceu o nosso querido Ligeirinho, Eduardo Luiz, ontem à noite, e com muita tristeza a gente vem acompanhando toda essa movimentação nas redes sociais, as pessoas repercutindo todos os fatos que cercam a morte do Ligeirinho. E hoje no programa de hoje a gente vai fazer uma homenagem especial ao Ligeiro. Vamos comentar aqui vários fatos da carreira do Ligeiro. Um cara muito reconhecido por todos e, acima de tudo, muito querido. Acho que isso é o mais importante. Além de ser um excelente profissional, ele era muito querido por todos e merece todas as homenagens. Para começar o programa de hoje, o Alexandre Barros, que é quem comanda a Equipe Líder, presidente da Portuguesa, comandante aqui da Equipe Líder, ele vai conversar um pouco com a gente. Alexandre, a gente não encontra nem palavras para descrever um momento tão triste como esse. Boa noite, seja bem-vindo ao TEC. Amir, a noite não é boa, né? Começou ontem com a tristeza e a notícia, um choque que eu recebi, né? Ninguém imaginava, né? O menino ligeiro, sempre serelepe, sempre alegre, sempre contente, não se passava pela imagem de ninguém que isso poderia acontecer com ele. Eu imaginava comigo, por toda a pressão e por todo o problema que vivo, isso poderia acontecer comigo, acontecer com o nosso explosão Paulo Sodati, que vive também um momento difícil, além do problema de saúde, mas nunca com o Ligeiro, né? Tal, sempre ligeiro, sempre ágil. É uma tristeza das mais profundas, né? Eu fiz questão eu gostaria de estar aí presente, né? Mas terminei uma reunião agora, e aí, por isso que pedi até a tua autorização para eu poder participar do TEC, né? Para falar de um garoto que saiu de Chavantes com um sonho, que ele disse para a mãe e para as irmãs: eu quero trabalhar no rádio. Eu vou ser reconhecido por trabalhar no rádio. Desde criancinha, e se eu ouvir a própria irmã dele hoje, eu já conhecia a história, né, do nosso Eduardo Luiz, o Ligeirinho. Eu não vou dizer que um grande repórter, o repórter mais premiado do Brasil, o único repórter na história do rádio que conseguiu fazer com que o maior time do Brasil, com a maior torcida do Brasil, que para mim é o Corinthians, né? Porque a torcida do Flamengo é tão grande quanto, mas parte não torce pro Flamengo. Além do Flamengo, outro time, e o corintiano não. Fez com que a TV Globo fizesse uma matéria o ano passado, né? Aonde o Corinthians foi coadjuvante do Ligeiro. A matéria foi em cima do Ligeiro com o Corinthians, não do Corinthians com o Ligeiro, né? A frase que marcou e que marca, eu acho que ela tem que ficar eternizada: vamos nessa para todo o Brasil, né? Bem com o amigo. Hoje não tá nada bem com o amigo, né? Não tá nada bem com o amigo, não tá nada bem com o irmão, não tá nada bem com o Alexandre Barros, que em momentos era pai do Ligeiro, era filho do Ligeiro, era amigo pessoal do Ligeiro, aquele que compartilhava as dificuldades com o Ligeiro, mas ao mesmo tempo também cobrava do Ligeiro a grande postura dele como um excelente repórter, e agora mostrando um trabalho fantástico como comentarista, aonde o Ligeiro ficou mais solto, mais alegre, mais feliz, mais contente, até porque eu, como repórter de origem que sou, e ele, nós sofremos muito com as mudanças que fizeram com o rádio, né? As proibições, e ele se sentia mal no gramado para isso, e por isso eu protelei por várias vezes essa decisão de que o Ligeiro se tornasse comentarista. Isso era uma vontade dele há 2, 3 anos já, e essa vontade dele foi feita esse ano, e ele acabou mostrando todo o seu talento. A Miri, ouvinte da Tropical FM, eu sei que tem toda uma homenagem para ele, mas a maior homenagem que me fica é o sorriso dele. No último sábado,
na Comendador Souza, ele sempre me pedia, me escala nos jogos da Portuguesa, me escala nos jogos da Portuguesa. Eu falei, não, fica tranquilo, Ligeiro. Escalei ele no sábado para comentar o jogo da Portuguesa ao lado do Explosão Paulo Sorati, com o nosso Luciano Azevedo, e lá ele fez questão de descer ao vestiário da Portuguesa e me dar um abraço e falar uma seguinte frase: nós somos guerreiros, você é guerreiro, aguenta as pancadas, aguenta as porradas que você está no caminho certo. Você é leão, como eu. Usou essa expressão pra mim. Eu dei um abraço nele e falei assim, Ligeiro, sobe, vai trabalhar, né? Tal. Aí ele falou, não, pode contar comigo que aqui você não tem um amigo, você tem um irmão. Isso eu não tenho dúvida que eu tinha e que eu vou continuar tendo. Não só um amigo, um irmão, um companheiro, um eterno Eduardo Luiz, o Ligeirinho. O repórter mais premiado do Brasil. E no domingo, após a partida, né, de Cruzeiro e Palmeiras, que ele comentou também brilhantemente, ele fez questão de me ligar e perguntar, e aí, chefe, ouviu meus comentários? Tô melhorando, tô bem? Eu falei, Ligeiro, você é chovendo molhado, né? Tá dando show. Você já deu show no gramado, agora tá dando show como comentarista. Foi a última vez que eu falei com ele, depois da partida, por volta das 19 horas, mais ou menos, quando ele deixou os nossos estúdios aí do comentário do jogo Palmeiras e Cruzeiro. E com tristeza que eu recebi essa notícia da própria esposa, né? Ela embargou a voz, não conseguiu falar, a filha, e teve que... A prima, que estava lá no momento do acidente, né? Do infarto do miocárdio que ele sofreu na beira da estrada, na entrada de Atibaia, para dar notícia e eu ter que tomar conhecimento que eu não perdi só um amigo, perdi um irmão, perdi um companheiro, e o rádio brasileiro perdeu para mim um ícone. Um cara que vai ficar eternizado por todos nós. E é triste, é chato, a vida obriga a gente a essas façanhas, mas ele não nos deixa. Ele parte para a parte espiritual, onde ele estará com todos nós, e isso eu não tenho dúvida nenhuma. O Ligeiro não inspirou só alguns, né? Ele inspirou a maioria dos repórteres esportivos. Ele ditou uma nova maneira de fazer reportagem. Ao estar ao lado do Scratch do rádio, a maior equipe de esportes do mundo, né? De rádio, que a Bandeirantes teve por muito tempo, e ele sendo o titular. A vaidade dele era inexistente, né? Ou quase nenhuma, porque todo homem tem a sua vaidade, que ele se submetia a cobrir apenas um clube aqui, e se esse clube estivesse na final ou não, tal, ele estaria. Quando no passado dele era titular absoluto em todos os grandes jogos, cobrindo os grandes clubes, as grandes seleções, como a brasileira, né? A humildade que o Ligeiro passou nessa vida, e o que ele mostrou para todos nós, eu acho que é a única coisa que vai ficar guardada, amigo. Eu fico triste, tal, até em mal e a voz, é uma maneira de deixar claro que a equipe líder continua, e o Ligeiro, sem dúvida, ele só está afastado momentaneamente do microfone, porque lá em cima ele se junta a outros grandes craques, a outros Pelés do rádio brasileiro, e está formando mais um grande craque chegando na grande equipe ao lado do Papai do Céu. Isso eu não tenho dúvida. Tal, mas ele serve de exemplo para todos nós. Ele mostrou o que é fazer um trabalho jornalístico de reportagem, mudando a história do rádio. Eduardo Luiz, o Ligeirinho, que vamos nessa para todo o Brasil, e agora, Ligeiro, você foi nessa para todo mundo, para todo o universo, para a eternidade. Amigo, aqui não tem ninguém bem. Ficou uma lacuna irreparável. Amigo, eu só tenho a dizer disso do nosso grande Eduardo Luiz, o Ligeirinho, que vai continuar nos nossos corações sem dúvida alguma. Um abraço, amigo. Obrigado, Alexandre, pelas palavras, por participar junto com a gente. Eu sei que você está num compromisso. Um abraço aí para você, boa sorte. Obrigado por fazer essa homenagem pro Ligeiro. Tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele tá vendo aí, ouvindo a sua homenagem. E um abraço aí, Alexandre. Outro, amigo. Tchau, tchau. Esse é o Alexandre Barros, comandante da equipe líder, presidente da Portuguesa, conversando ao vivo com a gente. Hoje aqui nos estúdios, o estúdio cheio, os nossos companheiros Lucas Belks, Rodrigo Bittar, o Guto Ablas, o Alex Tobias, o Tony Awad, o José Cândido. O Jota não tá aqui, mas foi um cara que teve mobilizado aí a noite toda para ajudar a família do Ligeiro no que fosse possível nesse momento. Tatá Muniz também,
o Explosão Paulo Sodati. Daqui a pouco a gente vai tentar um contato com eles por telefone. Queria dar uma boa noite para vocês também, agradecer a presença. Hoje nós não vamos falar muito de futebol, não vamos falar dos clubes, sair um pouco da rotina, do que a gente faz todos os dias, e é claro, ninguém queria estar fazendo isso por esse motivo. Para nós é um momento de muita tristeza para todo mundo aqui da equipe, é um momento de comoção, porque quem conhece o Ligeiro, conhece a história dele, sabe o quanto ele era grande. E isso ficou bem claro hoje nas redes sociais, na televisão, o quanto ele era grande. Acho que talvez nem ele tivesse a dimensão do quanto ele era importante, tamanha a humildade dele. Né? Às vezes a gente falava, o Ligeiro, esse veinho, às vezes rabugento, não sei o que, né? Teimoso, mas era um excelente profissional, dispensa qualquer tipo de comentário, um cara muito bacana que com certeza vai deixar saudade, e é uma perda muito grande para todos nós. Tony, boa noite, vou começar por você. Bom, um grande abraço a você, extensivo a todos os ouvintes 107. Eu acho que o rádio brasileiro perde um grande ícone da sua história, o rádio esportivo. O rádio esportivo brasileiro deixa uma lacuna para ser avaliada o resto da vida. Todos aqueles que pleiteiam ser repórteres esportivos, seguir essa árdua carreira, um dia sempre vai se espelhar, sempre vai lembrar do que foi Eduardo Luiz, o Ligeirinho. Um repórter rápido, fazia jus a seu apelido, presença marcante nos grandes jogos de futebol. Quando passou pelo escrete do rádio, escreveu a história ao lado do Fiore Gilhote, ao lado do vários profissionais da época, que alguns já se foram, que se consagraram, porque o escrete do rádio era, sem dúvida nenhuma, a maior equipe esportiva do rádio brasileiro. Inclusive o Olho Vivo, que já se foi também, fazia dupla com o Ligeirinho. Isso ficou marcado. E não houve aquele ou aquela que não conhecesse a pujança, o desenvolvimento, o trabalho de um cara humilde, de um cara tipo caipirão do interior, mas de uma inteligência fugaz dentro do rádio esportivo brasileiro. É verdade, você tem razão, Tony, nesse comentário eu concordo contigo também. O Alex está aqui junto com a gente. Alex, boa noite para você, seja bem-vindo ao TEC. É um momento de tristeza para todos nós, com certeza, mas o tamanho, o legado que o Ligeiro deixou é algo que a gente tem que ressaltar. Que aqui todo mundo se espelhou no Ligeiro em alguma coisa. Eu não sou do esporte, eu não vim do esporte. Eu tive uma oportunidade aqui dentro e tô aqui aprendendo com vocês, cada dia um pouco com cada um, mas eu tinha o Ligeiro como referência, porque ele era um cara que eu tinha um feedback muito grande, a gente conversava sempre, e a minha história é mais ou menos como a dele, vindo do interior, batalhando, buscando uma oportunidade aqui no rádio, graças a Deus consegui, e poxa, entrar aqui no ar, conversar com ele, um cara que tem uma história tão grandiosa, conhece tanto de futebol, pra mim era motivo de orgulho, de aprendizado. Quando eu recebi um elogio dele, eu falava, acho que eu tô no caminho certo, porque ele é uma referência. E acho que não só pra mim, pra você, como pra todos aqui, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Bitar, Amir, aos amigos, Guto, Belkis, Tony, Ziel, a nossa equipe líder, e a você que hoje ouve com o coração um pouquinho despedaçado, porque o Ligeiro foi como o Tony falou muito bem, o Alexandre também. O Ligeirinho, para ele ter uma noção, nós todos, amigos meus do Rio de Janeiro, cansamos de ouvir o Ligeirinho com o Fiore Gilhote. Então você vê aonde o Ligeiro chegava. O Ligeiro é uma bandeira do rádio, um rádio que é tão vilipendiado, tão maltratado nos dias de hoje. Os profissionais de rádio, temos aqui dois repórteres, o Rodrigo Bitar e o Guto Ablas. O Guto teve na Bradesco Esportes, no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eles sabem a dificuldade que é trabalhar dentro do gramado. E o Ligeiro cansou de contar histórias, que até debaixo de mesa, de placa, né, Zé? Ele se escondeu para fazer entrevista, não pra burlar, não, porque ele era ágil. Não é à toa que era Ligeirinho. Ele era ágil, assim como o Olho Vivo, bem lembrado no nosso Tony Awad. O Ligeiro ensinou muita gente. Eu posso dizer que o Ligeiro, além de ter me ensinado muito, o Ligeiro foi um artífice da minha chegada à equipe líder. Ele foi um dos primeiros que conversou com o Alexandre Barros, presidente Alexandre Barros,
Depois teve um amigo nosso que hoje está em outro prefixo, Luiz Teixeira. Então eu sou eternamente grato ao Eduardo Luiz, o Ligeirinho. E desde então que eu estive aqui, que eu pisei a primeira vez aqui, ele sempre me tratou com carinho, sempre dando dicas, sempre te deixando pra cima, nunca te deixando pra baixo. Então é um dia muito triste, sim, Amir. E o que eu posso fazer, porque se eu hoje cubro o Esporte Clube Corinthians Paulista, foi porque o Ligeiro alçou. E a gente comentou isso ontem no programa. Exatamente, bem lembra, tava o Tony e você, Amir, comentamos isso ontem. Se a minha responsabilidade de informar 30 milhões de pessoas já era uma coisa gigante, levando esse legado do Ligeiro, a responsabilidade triplica. Eu me orgulho, mas a responsabilidade eu sei que é grande. E o Ligeiro tá em bom lugar, sim, como disse o Alexandre, num plano espiritual, que ele tá aqui cuidando de toda essa equipe, porque ele era pai de todos nós. Valeu, Ligeiro. Legal, Alex Tobias conversando com a gente. Guto, boa noite pra você. O rádio, eu sempre falo isso para as pessoas próximas, os amigos, né? Às vezes a pessoa fala, o cara trabalha no rádio, deve ganhar bem pra caramba. O rádio é cachaça. O rádio é a nossa cachaça, né? O cara fala assim, mas o rádio é viciante. É um bichinho que entra no sangue, você ama fazer isso, não importa o lugar onde você tá, você vai sempre amar o rádio. Eu aqui em São Paulo, tenho orgulho de trabalhar nessa casa, onde eu sou muito respeitado, gosto muito dos donos da emissora, o Fabinho, a Cris, o Beto, o Ciro, a dona Rita, são pessoas que me receberam muito bem e me ofereceram uma oportunidade, então sou muito grato a eles por isso, mas o rádio realmente é algo viciante e só o profissional que trabalha dentro do rádio tem a dimensão de tudo isso. E nós sentimos isso no Ligeiro também, né, Guto? O amor por fazer isso aqui. Uma grande noite a você, Amir, ao amigo ouvinte ligado na Tropical FM. Como diria o Ligeiro, o Alexandre frisou bem, vamos nessa para todo o Brasil falar desse cara fantástico que era o Eduardo Luiz. Uma história rápida, eu comecei em rádios, trabalhei em rádios do Grande ABC, trabalhei em rádio da Grande São Paulo, mas minha primeira grande oportunidade numa rádio foi na Rádio Capital, com a equipe líder Alexandre Barros, no dia 10 de janeiro de 2016, há pouco mais de um ano e meio atrás, apareceu a primeira escala. São Paulo e Cates Taboão, Guto Ablas fazendo Cates Taboão, Eduardo Luiz, o Ligeirinho fazendo São Paulo. Aí naquela minha primeira oportunidade numa grande rádio, ainda olho e falo, fazer jogo com o Eduardo Luiz, o Ligeirinho. Um cara que eu não acompanhei no tempo scratch do rádio, era muito novo, ele saiu em 90 e foi pra Rádio Gazeta, ali sim com aquela grande equipe também, que tinha Mauro Betting, tinha o Zé Diniz, tinha grandes nomes do rádio esportivo brasileiro, eu comecei a acompanhar o Ligeirinho. E aí eu tava tremendo mais que vara verde, né, como diz no interior. Morrendo de medo daquele momento, o Ligeirinho percebeu isso e veio conversar comigo. Falou, tenha tranquilidade, faz o teu trabalho, qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui do teu lado. Aí ele já me explicou como é que funcionava o esquema, tinha uma escalação, falar o patrocinador, que nem a gente sempre faz, e vai com calma, não atropele narrador, não atropele ninguém, faça o seu trabalho. E desde então eu aprendi muito com o Ligeiro. Às vésperas de eu ir pro Grupo Bandeirantes, pra Rádio Bradesco Esportes FM, também pra Bandeirantes, foi o último jogo que eu fiz na equipe líder, foi um Corinthians de São Paulo, eu setorista de São Paulo, ele setorista do Corinthians, ele ficou sabendo naquele dia, sentou comigo, falou sobre o Grupo Bandeirantes, contou a história dele, explicando como funcionava aquele grupo, me preparou para muita coisa que eu realmente vivi lá dentro e me deu muitos conselhos, além de dizer várias palavras sobre meu trabalho. E ontem a gente foi pego com essa notícia, sendo que domingo, ele que estava na minha primeira transmissão no Rádio Grande, domingo eu fiz parte da página da história do Rádio Esportivo ao estar na última com o Ligeiro, e a gente conversou, brincou no último domingo bastante, e ele era um menino, como disse o Alexandre, cheio de sonhos, cheio de vontade dentro dessa nova função. E você pode falar do Ligeiro sem falar do Rádio Esportivo Brasileiro, mas você nunca vai conseguir falar do Rádio Esportivo Brasileiro sem falar no Ligeiro. É verdade, é verdade. Esse é o Guto Ablas. Vou chamar o Jota aqui agora, vamos conversar com o Jota ao vivo antes de ir pro intervalo. Jota Sampaio, boa noite, seja bem-vindo. Tá difícil, viu? Jota, não é fácil. Tá muito difícil pra mim. Ô, Jota, é difícil a gente falar também, aqui do outro lado, longe, mas a gente sabe que você não tá aqui no estúdio, mas, poxa, sinta pelo menos o nosso abraço, as nossas palavras de conforto. Eu sei o quanto
Você é uma pessoa solidária, Jota. Até te fazer um elogio, você é um cara muito solidário. Em todos os momentos está disposto a ajudar, a correr atrás pelo outro, independente de qual seja a situação. E eu tenho certeza que essa partida do Ligeiro te afetou de maneira intensa. Mas a gente tem que ser forte, tem que seguir aí que a luta não acabou não, Jota. Não, com certeza, viu, amiga? Eu agradeço a você, agradeço as suas palavras, inclusive, me elogiando. Não mereço elogio nenhum, porque eu acho que não fiz nada mais que a minha obrigação. Mas eu só vou deixar uma coisinha para vocês aqui. O que ele sempre dizia para Alexandre, a gente brincava com ele: tudo bem com o amigo? É verdade. É assim que o Ligeiro sempre conversava com todo mundo, começava os seus boletins. Ô Jota, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu estou escutando, eu prefiro escutar, eu não tenho condições. Desculpe os amigos, os ouvintes, mas eu conheço o Ligeiro há mais de 30 anos, tinha uma amizade muito grande com ele, e por incrível que pareça, eu estava trabalhando com ele há 1 ano e pouco, e teve uma química fantástica. Quero agradecer ao Josiel. No domingo nós conversamos na volta da Vila Belmiro, até eu falei com ele assim: eu não vou falar com o Ligeiro, porque o Ligeiro é teimoso, ele não vai. Aí o Josiel: não, mas eu vou falar com ele. Josiel, infelizmente não deu tempo pra gente conversar com ele. Forte abraço, amigos. Legal. Que Deus proteja a todos. Um abraço, Jota Sampaio participando junto com a gente. São anos e anos de amizade, e às vezes eu falo assim, muitas pessoas falam: o amigo. O amigo não é só aquele que vai na sua casa, não é o cara que frequenta as festas na sua casa. O amigo é muitas vezes o cara que num momento de dificuldade, que você precisa desabafar, precisa ter uma conversa com alguém, você pega o telefone e fala: vou falar com esse cara. O amigo é o cara no momento de te dar um conselho, ele te mostra o lado correto. Ele não vai te abraçar e falar: não, você tá certo. Ele vai te falar: você tá errado. Vá lá, peça desculpas, mude a sua opinião, mude de postura. Esse é o amigo. Então é essa figura que a gente vai guardar do Ligeiro, porque é assim que ele era. Ele era um cara muito autêntico, verdadeiro. Às vezes ele era chato, ele era. Mas quem de nós não tem defeitos? Mas pesando as qualidades e os defeitos, as qualidades eram muito maiores do que os defeitos. Isso que é o importante no ser humano. Vamos fazer um intervalo? Depois o Rodrigo vai falar, o Lucas vai falar. O Guga chegou aqui também, vai conversar com a gente. Vamos ligar pro Sodati, quero pegar a palavra do Sodati também. 8h22 em São Paulo, esse é o nosso TEC, é o Tropical Esporte Clube. Gente, 8h25, a gente continua conversando um pouco, contando histórias sobre o nosso dia a dia aqui com o Ligeiro, um cara muito querido que infelizmente ontem se foi, um cara que marcou a história do rádio, trabalhou nas maiores equipes do Brasil, atualmente estava aqui na Tropical, na equipe líder, comentando os jogos, estava como repórter aí, avançou, virou comentarista nos últimos meses, e muita gente falando disso, como o Ligeiro estava feliz como comentarista, essa nova função que ele abraçou, e com muito conhecimento, com muito conteúdo, também tantos anos vivendo ali na beira do gramado, o cara conhecia tudo de futebol. Lucas Belkis, acho que tão novato quanto eu aqui na equipe esportiva, chegando agora. Ô Lucas, boa noite, seja bem-vindo ao nosso TEC, é um prazer te receber aqui também. Boa noite, Amir, um momento muito difícil, muito delicado. Eu acho que eu talvez tenha uma história um pouco diferente de todos aqui, porque eu nunca imaginei que o jornalismo iria aparecer na minha vida. Em 22 anos, quando pequeno, pensei em ser bombeiro, policial, engenheiro, arquiteto, programador, pensei em diversas coisas, mas jamais pensei em ser jornalista. Jamais pensei em trabalhar no rádio, e foi através de um aplicativo que eu recebi a oportunidade de fazer a minha primeira transmissão. Uma transmissão que vai ficar eternizada, principalmente quando eu conheci o Eduardo Luiz e descobri quem era o Eduardo Luiz, o que ele representava, a história que ele tinha, o quão importante ele era no rádio esportivo brasileiro. Tudo, mas tudo mesmo que eu aprendi, tudo que eu me tornei nesses 6 meses junto à Tropical FM, com certeza teve um auxílio muito grande do Ligeirinho, porque todos os toques que ele precisava dar, ele dava. Quantas e quantas vezes depois de um plantão, depois de uma jornada, ele me ligava, ele mandava mensagem, ele fazia aquela crítica e falava: põe um pouco mais de ritmo, um pouco mais de ânimo, mostra que você tá fazendo por amor. E era isso que ele fazia. Ele fazia isso por amor. Ele realmente gostava, ele amava,
Não é à toa que ele é único. Não é à toa que ele é hoje uma das maiores e mais bonitas páginas do rádio esportivo, Amir. Legal, Lucas. Obrigado pela sua participação também. Rodrigo Bittar, o nosso repórter que cobre o São Paulo. Rodrigo, o Ligeiro ele tinha uma característica muito forte. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro Edu Simões, também tá na sintonia ouvindo a gente. Edu, abraço aí pra você. Obrigado pelo carinho, viu? Pela audiência também. O Edu, que durante muitos anos foi integrante aqui da equipe líder, é um cara muito bacana que tá sempre aí com a gente também. Ô Rodrigo, o Ligeiro ele tinha uma característica que era o improviso. Às vezes eu ligava para ele na hora do boletim, ele falava, poxa, ó, não ouvi a sonora, qual que é o assunto de hoje? Falava, o Cássio vai falar sobre respeito. O Ligeiro vinha no improviso contando uma história, abordando o assunto, abordando o tema com tal propriedade. Aí eu ficava só ouvindo e falando, pô, esse cara, ele é diferenciado. E isso é muito importante, você que é repórter sabe, o improviso faz total diferença. Um abraço para você, Amir, para todos os integrantes da equipe líder, pro ouvinte ligado na Rádio Tropical, um dia muito difícil, principalmente para nós, como o Jota bem falou, domingo voltávamos de Santos, do Santos e São Paulo, eu, o Jota e o Josiel Cândido no carro do Jota Sampaio. E nós comentávamos da felicidade do Ligeiro, como ele estava como comentarista, como ele estava bem, como ele estava feliz. E falando em felicidade, eu lembro de quando eu comecei no rádio há 4 anos. E você sabe, logo no começo, garoto, 18 para 19 anos, em rádio comunitária, poucas pessoas davam moral. E aí você vê a humildade do cara. Quando ele chegava, um cara super reconhecido, todo mundo falando com ele, e ele vinha falar comigo, perguntando se estava tudo bem, como que eu tava. E depois de um tempo, quando eu vim pra equipe líder, talvez, acho que ele não sabia meu nome, mas quando ele me viu a primeira vez, ele falou, ah, é você, e ficou feliz. E acho que é isso que a gente tem que lembrar do Ligeiro, a felicidade que ele passava no ar, fora do ar, a humildade que ele tinha, e muitos repórteres até ficavam chateados com ele, porque ele é um cara que conseguia informação. No meio de uma entrevista coletiva, de uma entrevista de saída de campo com um jogador, principalmente agora com as mudanças que teve para entrevistas de rádio, que tem grades, né? Ele escalava a grade. Ele conseguia a entrevista primeiro. Ele poderia não ter chegado primeiro, mas a segunda pergunta era dele. A terceira, a quarta se fosse preciso. E ele fazia o trabalho dele com o maior brilhantismo possível, mas sem nunca desrespeitar ninguém. Chegava, fazia a parte dele e na saída ele dava boa noite pra todo mundo. Acho que é isso que a gente tem que lembrar do Ligeiro, a alegria do ar e fora dele. Acho que a gente tem que levar essa imagem do Ligeiro e sempre que for possível lembrar desse cara que fez história no rádio esportivo brasileiro. É verdade, hoje eu postei foi hoje de madrugada, eu postei uma foto no Facebook, homenageando o Ligeiro, algumas palavras pelo tempo que a gente conviveu junto aqui na equipe, o apreço que eu tinha por ele, o respeito, acima de tudo respeito, admiração pelo profissional que ele era, pai de família, assim como muitos de nós aqui, um cara batalhador, não é um cara que ficou rico no rádio, vivia uma vida simples, uma vida humilde de batalha. Inclusive, Amir, para ontem, horas antes do que aconteceu, ele estava trabalhando no sítio dele, capinando, plantando as coisas, como sempre fez, com muito amor, ou seja, um cara simples, que mesmo com a história que tinha no rádio, não largou as suas origens, né? Sim, é legal que o Rodrigo disse, que ele falava com todo mundo. O rádio, muita gente não conhece os bastidores, às vezes o rádio não é tão bonito quanto parece, as pessoas não são tão amigas quanto parecem ser, né? O rádio é assim, a gente não vou entrar nesses méritos porque não é o caso, mas as pessoas, eu acho que a cordialidade, o respeito, ele é importante. E o Ligeiro tinha isso. Às vezes, sem te conhecer, eu acho isso legal. O cara não precisa saber o seu nome pra te tratar bem. Não importa, ele tem que tratar bem a todos, independente de quem seja, se o cara tem nome ou não. Hoje a gente tá no rádio. Amanhã pode acontecer uma reviravolta e a gente tá sem rádio. E aí? Ô, Amir, isso que você tá comentando, o Bittar falou. Imagine pra nós que somos repórteres. É igual pra um rapaz que chega, que quer jogar futebol e tá de frente pro Neymar, né? Pra meninada de hoje, ou pro Zico. Era o Ligeiro, era o nosso Zico, era o nosso Neymar. O Quartarolo, né? Que eu converso muito com o Ziel, o Vanderlei Nogueira, o Fiore Gilhote, eu tive a oportunidade de conversar com o Fiore.
no Canindé. Cara, eu venho de uma época que o rádio era puramente coração e era respeitado. Então eu vi esses caras pra mim eram ídolos. Então o dia que o Ligeiro... E aí, negão, como é que você tá? Porra, pra mim aquilo já valeu o meu diploma de jornalismo. O dia que ele se escondeu debaixo da mesa da Arena Corinthians pra pegar uma peça em mim, no Luiz Teixeira, que todo mundo na Arena Corinthians ficou olhando assim, ele rindo, todo mundo rindo. Você via a espontaneidade do Ligeiro. É exatamente isso. O Guga tá junto com a gente também, o Guga Mendonça, mais um integrante da equipe líder, tá sempre presente aí nas nossas jornadas. Guga, boa noite, seja bem-vindo, é um prazer falar com você, agradecer a sua vinda até os estúdios. Eu sei que você é um cara que é bastante ocupado, tem vários afazeres aí, mas fez questão de vir homenagear o Ligeiro nessa noite. Sem dúvida nenhuma, Amir, boa noite a você ligado na Tropical FM. E realmente é uma tristeza muito grande, né? Eu digo porque ontem, quando eu soube, por volta de 22h30, eu estava no ar na TV+, e o Luciano Bonetti, que é o presidente da Associação das Agências Publicitárias lá do ABC, mandou mensagem: Guga, o Ligeirinho morreu. Me bateu no WhatsApp de um jeito, eu falei, pô, nada a ver, e não tinha nada no grupo da equipe líder. Quando eu fui, tava lá a mensagem do Jota: o Ligeirinho morreu. Quer dizer, eu perdi o meu controle naquele momento, porque uma coisa que eu não aprendi a lidar nessa vida, de todas as dificuldades que a gente passa, é com a porcaria da morte. Entendeu? Então a gente, cada vez mais, a gente tem que tirar a lição. Poxa, eu era criança e o meu avô via a Rádio Bandeirantes, estava lá o Ligeirinho com o Fiore, entendeu? Pô, depois eu vim trabalhar em rádio, já vou para 20 anos de rádio, mas pô, eu cheguei aqui, tive a oportunidade de trabalhar com o Ligeirinho, como já trabalhei na minha vida com o Walter Abrão, com o Lucas Neto, que graças a Deus está aqui com a gente ainda, lá na Rádio Trianon. Quer dizer, é uma honra você poder hoje trabalhar com o Tony Awad, trabalhar com o Hélio Claudino, sabe? A gente tem que agradecer todo dia por Deus dar essa oportunidade pra gente, de poder trabalhar com pessoas mais velhas, que ensinam pra gente, e também um Rodrigo Bittar, um Lucas Belkis, um Guto, um Alex Tobias, que são mais jovens, mas todo dia estão ensinando coisas pra gente. Então, a gente tem que aproveitar, tirar esses episódios da vida, cara, pra gente valorizar mais as pessoas. José Alcândido, Amir, o grande Alexandre Barros, né, que tá numa luta danada aí na vida dele, mas a gente tem a coisa mais importante hoje aqui, que é a vida. Estamos todo mundo aqui, sabe? Deus deu isso pra gente, sabe? Então a gente tem cada dia valorizar mais, e eu peço desculpa porque realmente desde ontem é o que eu te falei, eu não tenho preparo nenhum para lidar com essa porcaria, cara. Bacana, Guga. O Guga Mendonça conversando com a gente também. É legal essa reflexão e essa questão de valorizar mais uns aos outros. Às vezes a gente perde tanto tempo com picuinha, né? Uma fofoquinha, né? Fazendo uma brincadeira de mau gosto. Porque isso, e deixa de viver o momento intenso, de valorizar, de assimilar, de poder absorver algum conhecimento da outra pessoa. Todo mundo tem algo para passar para alguém. Todo mundo tem algo para aprender com alguém. Todo mundo tem algo a ensinar com alguém. Então, essa é a dica. É um choque. Realmente foi um choque ontem, da maneira que foi. Uma tristeza. Ele sofreu um infarto na frente da esposa e da filha, que não é algo bacana de acontecer, e o Ligeiro, ele deixa uma saudade imensa em todos nós da equipe, e um legado muito lindo. Fez muito pelo esporte, fez muito pelo rádio, defendendo a bandeira do rádio, como muitos aqui já falaram. É um meio de comunicação sofrido, às vezes a gente leva um monte de porrada, mas estamos aqui levantando cedo, brigando. A equipe está na rua, trazendo as informações, cobrindo os jogos, e isso não é fácil. A gente vai para mais um intervalo, rapidinho. Na sequência, o Tata Muniz vai conversar com a gente também aqui no TEC, o nosso Tropical Esporte Clube. De volta aqui no TEC, faltando 21:09. Hoje uma noite de homenagens no Tropical Esporte Clube, na rádio que é sempre mais você. Vamos falar ao vivo agora com o Luiz Teixeira. Ô Luiz, boa noite. Quem fala é o Amir Neto. Eu vou chamá-lo de Otorinho. É assim que o Ligeiro te chamava, né? Boa noite. Exatamente, boa noite, Amir, boa noite ao ouvinte da Tropical. E é o seguinte, tinham vários apelidos, né, mas os que podem falar aqui no ar é Tourinho e Bombadinho, mas a gente sempre tratava de uma forma muito carinhosa, assim como ele também tratava a gente, né, Amir? Sim, claro, sempre. É um prazer te receber, e aqui nos microfones da Tropical eu queria que você comentasse alguma coisa. É um momento de tristeza, mas a gente tá usando o espaço de hoje no TEC para homenagear o Ligeiro, contar de repente alguma passagem que vocês tiveram.
Então, falar do Ligeiro é sempre falar de uma coisa muito bem humorada, né? E eu acho que é assim que ele gostaria que a gente tivesse ele na lembrança. Ligeiro é um cara que sempre animava a zona mista, sempre animava a partida dura. Quando o jogo estava muito chato, ele tratava de animar o jogo de uma forma sempre muito espontânea, né? Tanto trabalhando do lado dele, como trabalhando em outras emissoras, como acontece hoje. Ele era um cara que no meio de uma partida contava uma história, um caos dele de anos. Enfim, tem uma história muito engraçada dele, eu vou contar bem rapidinho, que ele se passou com o Dirceu Marchioli, que hoje é o narrador da rádio onde eu trabalho. E os dois foram fazer um jogo da seleção brasileira na Austrália, e aí dividiam verba, custeio com carro, custeio com comida e gasolina, e o custeio do carro, a chave do carro alugado, ficava com o Dirceu. Só que o Ligeiro queria fazer um passeio, para fazer as coisas dele, enfim. Isso não vem ao caso porque tem outros detalhes. E o Dirceu não queria liberar a chave pro Ligeiro porque sabia que estava no nome dele, se acontecesse algum problema, o Ligeiro teria que arcar, ou o Dirceu no caso. Só que o Ligeiro pegou um ferro de passar roupa quente que tinha no quarto do hotel e falou assim: se você não me entregar a chave do carro, eu vou te queimar, fazendo uma ameaça. E aí, Maravilha, com medo, entregou a chave pro Ligeiro e falou assim: Ligeiro, pelo amor de Deus, só me traga o carro inteiro. Aí tá bom. Passaram-se 3 horas e nada do Ligeiro, 4, 5. Aí o Ligeiro chegou no hotel sangrando, com o rosto cortado, com o braço machucado. Aí o Dirceu falou: meu Deus, Ligeiro, o que aconteceu? Você tá bem? Ele falou: não, fica tranquilo, eu tô bem. O carro que a gente vai ter que levar pro concerto. O Ligeiro tinha batido o carro em uma dessas andanças dele. Mas enfim, só coisas boas pra lembrar do Ligeiro, só coisas positivas. Ele era um cara que alegrava muito as zonas mistas, as partidas. E um detalhe interessante lembrado pelo nosso companheiro Marco Belo, da Rádio Transamérica: o Ligeiro é um cara que nunca soube para quem é homenageado 1 minuto de silêncio. Ele sempre perguntava, ou para mim, ou para o Lucas Basílio, ou para o Alex Tobias, ou para o Guto, enfim, para todos os repórteres. Na quarta-feira ele terá a devida homenagem dele no clássico Corinthians e Palmeiras. É verdade. Luiz Teixeira, obrigado pela participação, repórter da Band News, já passou pela equipe líder, também participando junto com a gente, o que mostra que a rivalidade fica para trás, né? Não tem essa. Somos todos profissionais, todos companheiros, e a amizade tem que prevalecer sempre. Luiz, um abraço para você, Torinho. Um abraço para todos aí, um beijo no coração de todo mundo. Legal, obrigado pela participação. É mais uma pessoa a conversar com a gente nessa noite, homenageando o Eduardo Luiz, o nosso querido Ligeiro. Gente, vamos fazer contato com o Tatá agora? Vamos fazer contato com o Tatá Muniz, ele quer falar também, comentar um pouquinho. Nós preparamos uma homenagem pro Ligeirinho. Essa homenagem tem mais ou menos 11 minutos, então o pessoal que vai falar agora, nós vamos falar com o Tatá, na sequência com o Sodati. Amigo, eu recebi aqui umas mensagens que falaram que o Ligeiro, do jeito que já chegou lá em cima e já conseguiu uma exclusiva com o homem, né? Porque ele era bom nisso. É verdade. Vou falar um negócio interessante, eu tava lendo um texto de um grande amigo meu, Menon, que todos vocês conhecem, grande blogueiro, e ele falava da despedida do Romário, que na hora que o Romário saiu, ninguém viu o Romário, cadê o Romário, todo mundo querendo falar, uma hora ele veio o Ligeirinho, os dois baixinhos abraçados, e o Ligeirinho já tinha pego o relato ligeiro do Romário lá primeiro que todo mundo, quer dizer, ele era ligeiro porque não perdia, né? É verdade. A notícia, isso era muito legal. Um abraço pro Herói, nosso companheiro Herói, grande abraço. Lucas Basílio também, que foi integrante da equipe líder. O Lucas é um cara que eu gosto muito. Lucas, um abraço pra você, tá na escuta, tá ouvindo a gente. O japonês, o Herói, mais um abraço aí pro Herói. Agora é o Tatá que tá com a gente? Tatá, boa noite. Oi, amigo, boa noite. Tudo certo, Tatá? Eu sei que é uma noite triste, você, um cara que tem uma bagagem gigantesca também no esporte. Há pouco comentávamos aqui nos estúdios do seu profissionalismo, quanto todos nós gostamos de você, estamos aprendendo a cada dia, e é tristeza a partida do Ligeiro, né, Tatá? Cara, eu acho que caiu minha ficha agora à noite, viu? Porque eu cheguei em casa, tô com o pessoal aqui em casa e realmente agora que tá caindo a ficha, porque eu recebi a ligação do Luiz Ademar ontem, era 10 para as 11 da noite, depois eu liguei para o Alexandre, enfim. É o seguinte, Amir, eu, dos companheiros todos, eu sou o que há mais tempo trabalhou com o Ligeiro, né? Eu cheguei na equipe do Scref do rádio há 35 anos atrás, pouco menos talvez, e o Ligeiro já era fera ao lado do Olho Vivo, enfim, do Roberto Monteiro, do Cândido Garcia, e a nossa convivência nunca foi pacífica, né? Porque ele sempre teve a ânsia de estar rápido, estar na frente, estar querendo pegar as coisas primeiro, não por isso o apelido dele é Ligeirinho, né? E depois a gente voltou a se reencontrar na equipe líder,
já em outra fase, os dois mais velhos, mais calmos, e eu fico muito feliz de ter otorgado a ele o título de comentarista que veio da beira do gramado, que foi uma coisa que me ocorreu na hora em que ele fazia a estreia dele de comentarista, e quando acabou o jogo ele veio para me procurar, falou, pô, gostei desse negócio que você fez aí, e essa marca é que vai ficar para mim. Agora, o dia de hoje é um dia de tristeza, um dia de homenagem, mas também é um dia que precisa haver reflexão, porque o que é feito com os profissionais que adquirem cabelos brancos no rádio e na televisão brasileira é uma crueldade. Muitos desses que foram à internet falar do passamento do Ligeiro, cumprimentar a família, contar histórias do Ligeirinho, muitas dessas pessoas lhe bateram a porta na cara quando ele foi pedir emprego. E o Alexandre é que abriu a porta da equipe líder para ele trabalhar. Então, o que eu deixo de recado aqui, tenho certeza que seria o recado dele, é que os senhores que comandam hoje redações de jornais, de rádio, de televisão e de internet, olhem para as pessoas de cabelos brancos que ultrapassaram os 50 anos, porque essa gente também precisa trabalhar. Não é para lembrar só na hora que a pessoa morre. Valeu, Amir. Legal, Tatá, obrigado pelas palavras, pela participação, forte abraço a você. Tatá Muniz, conversando ao vivo com a gente, também prestando a sua homenagem ao Eduardo Luiz Ligeiro, que o Tatá disse, eu concordo em gênero, número e grau, principalmente quando ele fala das pessoas com mais de 50 anos, que muitas vezes veem as oportunidades escassas, no rádio, não só no rádio, em qualquer tipo de profissão. Hoje o jovem, ele entra no mercado de trabalho ganhando menos, trabalhando, claro, tem que ter oportunidade, mas não se pode fechar o mercado totalmente para as pessoas que já têm a experiência, que já tem muito a ensinar, inclusive para esses jovens que estão chegando. É o caso do Ligeiro. Aqui ele ensinava muito pra gente todos os dias. Outra pessoa que fez uma homenagem muito bacana ontem pro Ligeirinho, pro Eduardo Luiz, foi o Galvão Bueno, no programa Bem Amigos. Ele elogiou muito o Ligeiro e a gente queria reproduzir essa homenagem aqui, as palavras do Galvão Bueno. É muita mensagem chegando aqui, eu vou ver se eu consigo achar pra gente colocar no ar a mensagem. Vamos ver aqui se eu acho. Enquanto isso, o Josiel vai ligar também pro Explosão, pro Paulo Sodati, pra gente conversar com o Sodati. Eu quero que o Sodati também preste a sua homenagem ao Ligeiro, grandes companheiros, grandes amigos de longa data, companheiros aqui na equipe líder durante muito tempo. Eu não tô achando aqui a homenagem, mas a gente vai procurar aqui. O Sodati tá na casa dele, viu? Pode ligar lá na casa dele. Hoje a Sandra não tá assistindo novela, não. Eu proibi. Deixa eu pegar aqui o telefone do Sodati. Pode ligar lá, tá aqui, ó, Zé. Pode ligar lá, ele tá esperando a gente pra conversar e pra prestar a sua última homenagem ao querido Ligeirinho. Amir, lembrar também do nosso, ele é componente aqui da nossa equipe. Sim. O grande Luiz Ademar, foi presidente da ACESP, verdade, comentarista dos canais Globo, né, os canais Esportes TV, também fez a homenagem hoje no programa, no Seleção Esporte TV, né, Seleção Esporte TV, que é da parte da tarde. Um abraço também ao Luiz Ademar, ao Fernando Camargo também, foi repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação, esteve conosco na parte da tarde no velório do nosso Ligeirinho. Mandou um abraço também Luiz Carlos Quartarolo da Jovem Pan, né, ex-Jovem Pan, agora é Eldorado, né? Xene, Anderson Xene também, o pessoal vai lembrando os nomes aí, vão falando com o nosso. A Lara Mota da Fox também esteve lá, Rogério Assis, o Canhão, tá? Vamos ouvir o Sodati. Antes do Sodati, vamos ouvir aqui a homenagem do Galvão Bueno, que ele falou ontem no programa Bem Amigos. Vamos lá. Em Cochabamba, Libertadores, Jorge Wilson e Flamengo, mas eu ainda trabalhava na rádio Gazeta, o curso estava começando na Rádio Gazeta. Minha primeira transmissão foi junto com o Oswaldo Maciel e com as pessoas a quem eu quero dedicar o programa. Botafogo e Olaria do Maracanã no sábado à noite. No domingo à tarde, começava a minha vida de cigano e eu já estava do Mineirão para América Mineiro e Santos. Nesses dois jogos, o repórter era Eduardo Luiz, o Ligeirinho. Ainda com cara de garoto. Ligeiro começou como plantonista, passou a repórter e, se não me engano, foi Fiore Gigliotti quem deu
depois esse apelido a ele. Grande Fiore Gilhote. Eduardo Luiz, o Ligeirinho, ele corria pra cá, ele corria pra lá, ele estava em cima, deve ter te atormentado muito. Deve ter te atormentado muito. Estou bastante. E Levi deve se lembrar dele também. O nosso Ligeirinho nos deixou hoje. Então, garoto bacana, meu parceiro das minhas primeiras 2 transmissões, como é que eu posso esquecer isso? O meu amigo de hoje é uma homenagem a Eduardo Luiz, o Ligeirinho. Olha aí que bacana, homenagem do maior narrador do Brasil, Galvão Bueno, um cara que narrou a morte de Ayrton Senna e não se esqueceu de uma pessoa que contribuiu para ele no começo da sua carreira e ontem fez uma justa homenagem no Sport TV, mas se ele estivesse na Globo ele teria feito a mesma coisa, eu tenho certeza disso. Então a partir de hoje passo a admirar ainda mais o Galvão Bueno. Agora o Sodati vai falar também. Sodati, boa noite, Explosão, Paulo Sodati. Boa noite Amir, boa noite amigos da equipe líder. Em primeiro lugar, parabéns pela homenagem que está sendo feita ao nosso Eduardo Luiz, justíssima homenagem ao Eduardo Luiz. E eu só perco pro Tata Muniz, de tempo, de conhecimento também do Eduardo Luiz, porque eu comecei a trabalhar numa rádio de Guarulhos e fui lançado justamente pelo mesmo cara que lançou o Eduardo Luiz, que é o Oswaldo Tassi. E hoje tive também a felicidade de encontrar o Oswaldo Tassi, dar um abraço nele, da esposa, lá no velório. E falou do tempo que ele lançou o Ligeirinho no rádio, né? Então, só isso a gente fica muito triste. Só para finalizar, eu fui no velório hoje e eu me coloquei, sabe, um instante no lugar do Ligeirinho deitado naquele caixão. Vendo aquelas netinhas, sabe, as 2 netas, chegar desesperadas, 10, 12 anos de idade, e olhar e falar, meu avô não volta mais. Sabe, meu avô, o senhor não volta mais. Então aquilo mexeu comigo, porque eu também tenho neto, entendeu? Então, as irmãs, a irmã dele, que era muito, ele falava muito da irmã dele, a Vera, que estava muito feliz com ele também. A gente deu bronca nele no caixão, porque ele não se protegeu, não foi no médico, não se cuidou. Eu te falava pra você se cuidar, você não se cuidou. Então eu me vi um instante ali naquele momento. A minha filha chegando também, as filhas dele chegando, nossa, foi muito triste, muito triste. A gente viu, aí que você vê como o cara é bem quisto, né? Aí que você vê realmente que ele vai deixar uma lacuna muito grande do coração de todos nós. E eu trabalhei com ele no sábado, ele estava tão bem, tá até reclamou, né? Como sempre ele reclama, pô, a Federação Paulista está matando o rádio. Estão matando o rádio. Chega de correr atrás de repórter, correr atrás de jogador. Você não pode mais, jogador, o repórter não pode mais conversar, entrevistar. O jogador não pode mais, o repórter não pode entrar no vestiário para entrevistar. Antigamente não entrava no vestiário, você ia atrás da notícia, o jogador atendia dentro do carro. Agora o jogador fecha aqueles vidros escuros do carro, fecha tudo, passa, nem olha pra tua cara, bota aqueles fones de ouvido enorme no ouvido, passa perto de você, nem te olha mais. Ele estava revoltado com isso, porque estava matando o rádio. A Federação Paulista está matando o rádio de São Paulo. Isso foi a bronca do Ligeirinho no último sábado, trabalhando comigo lá. Então quero deixar aqui meu grande abraço ao Ligeirinho. Trabalhei com o Ligeirinho, fui funcionário dele, ninguém sabe disso aí, fui funcionário dele quando ele cobria um clube específico, que era o Corinthians de São Paulo. Ele cobria o Corinthians numa rádio nacional, e eu trabalhava com ele lá do Marcos Luiz, do filho dele, que ajudava também na produção, e trabalhei muito tempo com ele. Então há 32 anos eu conheço o Ligeirinho. Eu só perco mesmo com o Otávio Muniz, porque já era antes, ele já era consagrado, já repórter de rádio, e o Otávio Muniz entrou na Bandeirantes para trabalhar com ele. Mas tive a felicidade de ser lançado também pelo mesmo homem que lançou o Ligeirinho, o Oswaldo Tassi. Legal, deixar saudade. aqui meus sentimentos, fiquei muito sentido, não aguentei ver o enterro, vim embora, não aguentei, 4h10, 4h15, eu saí fora porque eu não aguentava ver o caixão descendo inteiro, então eu vim embora. Por isso que eu justifico a minha saída. Saía lá francesa, não disse tchau pra ninguém, fui embora quietinho, para não ver o desespero da família de ver o Ligeirinho ser enterrado. Um abraço, amigo. Um abraço, Explosão, Paulo Sodati. O clima é de comoção total, todo mundo sabe, eu sou um cara sempre muito brincalhão, muito animado, mas realmente hoje é um dia atípico, um dia de tristeza mesmo. Ligeirinho, é isso aí. Obrigado por você ter feito parte da vida de cada um de nós que estamos aqui nos estúdios da Tropical, e eu queria deixar uma reflexão apenas antes da homenagem, que por trás
de cada um de nós, de todo grande profissional do rádio no Brasil, da TV, existe uma família. Então é preciso sempre lembrar que não é só uma casca, dentro tem alguma coisa. E a gente tem que sempre pensar na nossa família, viver intensamente cada momento, compartilhar tudo de bom que você tiver a oportunidade e lembrar sempre disso. Por trás de um grande profissional existe sempre uma família. É triste, a gente pede que Deus possa confortar o coração das netinhas do Ligeiro, da esposa dele, das filhas dele, do filho dele, e o legado dele ninguém vai apagar nunca. É a homenagem aqui no Tecno Tropical Esporte Clube dessa noite. O sino toca pela última vez em homenagem a você. Um dos maiores radialistas do Brasil, repórter, apresentador e por fim comentarista. A saudade vai ficar. Eduardo Luiz, o Ligeirinho. Em meio a tantas viagens, desafios, problemas, sorrisos e momentos inesquecíveis, você estava sempre em cima do lance. Como contou no Clássico Paulista de 1985. Esse jogo já, Ranginho. Um para o Palmeiras, um para o São Paulo Ligeirinho. Golaço do número 11 do Palmeiras, Jorginho. Você disse muito bem para o ouvinte da Bandeirantes. O levantamento de pé esquerdo de Paulo Roberto. O número 11 do Palmeiras subiu muito bem, copiou com muita precisão. Sem chance nenhuma para o arqueiro Barbiroto. Um campeonato que reúne as maiores seleções da América deve também reunir os maiores jornalistas. E você estava lá, na Copa América de 1989. Tempo passa! 5 minutos, etapa final, Ligeirinho. Fiore, levantamento de Mazinho, como você disse, Romário entrou como um raio. O arqueiro da seleção do Uruguai, quando foi ver, Romário meteu no fundo. Muito mais do que um funcionário, do que um colega de profissão, sempre bem-humorado, Eduardo Luiz era um amigo, companheiro. Eduardo Luiz era o Ligeirinho. É o repórter mais premiado no Brasil. Eduardo Luiz, o vulgo Ligeirinho. Vamos nessa para todo o Brasil, Ligeiro? Vamos nessa para todo o Brasil. O comandante está de azul, está de rosa. Bem com o comandante, não? Eu estou com camisa verde e calça azul. Camisa verde? É. Não é a sua cor preferida. A minha cor preferida é verde e vermelho. Mas o meu sangue é vermelho. Com a camisa verde. E o verde é o verde da esperança, né? Sim, o verde da esperança. Eu tenho muita esperança. Eu também. De ganhar muito dinheiro ainda. Eu também. Eduardo Luiz nos deixou. Deixou para assumir uma missão ao lado de Fiore Gigliotti, Enio Rodrigues, Luciano do Vale e muitos outros que, assim como ele, marcaram época no rádio brasileiro. Ligeiro, os colegas da equipe líder querem lhe dar um recado. Eduardo Luiz, Ligeirinho, o que você fez, amigo? Você foi embora, não se despediu, nos abandonou assim tão repentinamente. Ligeiro, você é o cara, Ligeiro. Você esteve aqui, ensinou muita gente, nós aprendemos demais com você. Ligeiro, que na paz de Deus descanse. Eduardo Luiz, o nosso Ligeirinho, foi se juntar aos demais que já nos deixou há muito tempo. Siga em paz, Ligeiro. Obrigado por tudo mesmo. Um beijo no coração do seu amigo J. Sampaio. Bem com amigo, não? Hoje não, né, Ligeiro? Hoje não tem como. A sua partida nos deixa triste, nos deixa chateados, mas com certeza que você já está aí junto do pai, reportando e comentando daquele seu jeito único tudo que acontece por aqui. Uma honra, uma satisfação muito grande ter feito parte dessa sua trajetória, dessa sua caminhada e em ter dividido os microfones e as transmissões esportivas da equipe líder junto contigo. Vá em paz, que Deus conforte a sua família e um abraço especial a cada integrante da equipe líder aqui de Lucas Basílio. Eduardo Luiz, o Ligeirinho. Quantas vezes eu te chamei nesses 6 meses, né, cara? Ai, que orgulho trabalhar com você. Quando eu era criança, eu te ouvia na Rádio Bandeirantes, meu amigo. Hoje chegou o seu dia, vai com Deus. E sem dúvida nenhuma,
fica na minha carreira a honra de ter trabalhado com você. Vai com Deus, ligeiro. Até a próxima. Até um dia. Como ele mesmo dizia, né? Bem com amigo. Vamos nessa para todo o Brasil. Esse é o nosso ligeiro que hoje tá na equipe de imprensa lá de cima, né? Como disse um amigo também, um amigo repórter. Deus precisava de um repórter lá e não podia ser qualquer um. Por isso ele chamou o ligeiro. E eu só tenho que agradecer esses 6 meses que eu tô na equipe líder. Ele foi um dos artífices da minha chegada à equipe líder, né? Eu sou eternamente grato ao ligeiro. Pude falar isso pra ele em vida, graças a Deus. Conversamos muito, muitos toques, muitos conselhos. Foi uma experiência maravilhosa. Eu que sempre fui fã de futebol de botão, então eu sempre gostei de rádio, sempre tentei imitar os grandes narradores da época, os grandes profissionais de imprensa da época. E um dos profissionais de imprensa era o ligeiro, assim como o Fiore Giliotti, estava o Luciano do Vale jogando futebol de botão. Então o ligeiro também, eu imitava o ligeiro, tentava imitar o ligeiro, fazendo reportagem com os botões após os jogos do futebol de botão. Assim, não é fácil falar do ligeiro porque é uma pessoa de um carinho, de uma categoria muito grande. Ele chegava na zona mista de qualquer estádio, fazia festa, os outros repórteres também. Ele brincava muito. Teve uma passagem, inclusive, que ele se escondeu embaixo da mesa da zona mista da Arena Corinthians para assustar eu e o Luiz Teixeira. Luiz Teixeira, que já foi desta casa também. Ele saiu debaixo da mesa gritando, fazendo uma zoeira danada. Esse era o ligeiro, esse é o ligeiro. Esse é o ligeiro que vai ficar para quem conheceu, quem não conheceu vai saber do legado que ele deixou. Agradeço muito, muito, muito por Deus ter colocado o ligeiro na minha vida e que vai com Deus, cara. Vai com Deus, muito obrigado por ter sido um cara que me ajudou muito, me deu muito conselho e tenho orgulho de hoje poder estar te substituindo, é essa palavra, substituindo. E essa é uma dos combustíveis para que eu melhore, para que eu faça desse trabalho uma excelência. Honrar também a memória e o legado de Eduardo Luiz, o ligeirinho. Vá com Deus. Como você mesmo diz, vamos nessa para todo o Brasil, vamos nessa para todo mundo, grande ligeirinho. Foram várias escalas que eu tive a oportunidade de dividir com o ligeirinho, né? As escalas com o ligeiro eram sempre escalas legais, porque ele tinha um astral lá pra cima e não deixava a peteca cair nunca, né? Depois, naturalmente, quando ele virou meu companheiro de função, como comentarista, as escalas já não batiam mais. Uma das cenas que eu vou lembrar do ligeiro é quando a gente se encontrou por acaso no portão do Corinthians e a gente foi brincando até a cabine da Tropical, tirando, gozando e fazendo coisas engraçadas e tal. E eu vou lembrar do ligeiro desse jeito, com o astral dele lá pra cima, com essa motivação que ele tinha em cada jornada. E a história do ligeiro e a história do rádio esportivo brasileiro se confunde um pouco, né? Ligeiro de verdade, meu cara, você vai fazer muita falta pra equipe líder e pro rádio de uma maneira geral. Vai fazer muita falta, viu, ligeiro? Bom, um grande abraço aos amigos da equipe líder, aqui é Paulo Sodati, que eu vivenciei e vivi ao lado de um dos maiores repórteres esportivos do rádio brasileiro, que é o Eduardo Luiz, o nosso ligeirinho. Pra quem não sabe, eu já fui funcionário até do ligeirinho, quando ele tinha um programa de um clube específico de São Paulo, e eu já trabalhei pro ligeiro. Vou tentar reproduzir as últimas palavras que ele me falou no sábado, no jogo da Portuguesa, da Rua Javari. Falou: Paulão, ele me chamava de Paulão, né, carinhosamente. Falou: Paulão, sou feliz de voltar de ser comentarista, porque eu não aguentava mais de ver a Federação Paulista matar o rádio brasileiro.
porque não pode mais fazer entrevista no campo. Então a federação está matando o rádio brasileiro. Então eu já não aguentava mais de ver isso. Graças a Deus que eu virei comentarista, não preciso mais fazer reportagem à beira do gramado. Foi as últimas palavras que eu ouvi do Eduardo Luiz, o nosso Ligeirinho. Que siga em paz, fique com Deus e Deus conforte a família do Ligeiro, que o filho dele também é uma grande figura que trabalhou com a gente. Um abraço. Só que você foi embora. Vamos nessa para todo o Brasil, Ligeiro. Só cabucha, garoto. Bem com amigo? As nossas conversas antes de jornada sempre começavam assim, né, Ligeiro? Minha primeira jornada no rádio foi ao teu lado e desde então foram tantas outras. Você virou comentarista para que eu pudesse voltar para a equipe líder e eu sempre vou te agradecer muito. A saudade vai ser eterna e as lembranças de todas essas histórias que a gente viveu, Ligeiro. Descanse em paz, meu amigo. É um momento muito triste. A grande verdade é que eu tenho muito pouco tempo nessa brincadeira toda chamada rádio, mas a minha primeira transmissão foi junto com o Paulo Sodati com o Ligeiro. Não conhecia, não sabia como era a pessoa Eduardo Luiz, e com o passar do tempo, nesses 6 meses de convivência, descobri que era um grande homem, um grande repórter, um grande profissional, realmente um ícone do rádio. Muito pude aprender com ele. Uma pena que o meu professor agora não está mais entre nós, mas com certeza está num lugar muito melhor, fazendo o que gosta de fazer. Vai com Deus, Ligeiro. Eduardo Luiz, domingo esteve na transmissão junto conosco na Tropical FM. E você vai ouvir como foi a sua última participação. Eduardo Luiz, Ligeirinho, forte abraço, parabéns pelo trabalho e bom descanso. Obrigado pelo abraço, eu retribuo a você com um beijo no coração. Ô, louco, eu mandei um abraço e ele me mandou um beijo. No coração, fraterno. Que beleza. Tá certo, Lígia, sempre Lígia. Ligeirinho, você foi escolhido o dono do jogo pela equipe líder. Tropical Esporte Clube.